Hoje é sábado, 4 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje começará mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 32ª. Botafogo só jogará na segunda-feira contra o Vasco da Gama, uma rodada importante. Vamos esquecer ali tudo que aconteceu na última. Faltam ainda para o Botafogo 8 jogos e para a maioria das equipes 7, porque apenas alguns times têm jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar os jogos dessa rodada, vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, algo que muita gente não viu depois do que aconteceu na última quarta-feira no estádio Newton Santos, e o Botafogo ainda depende exclusivamente dele para ser tricampeão brasileiro, mas precisamos voltar a somar pontos nesta reta final do Campeonato Nacional. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia de uma maneira muito rápida e muito ágil, procure a Ágil. De repente você está precisando de uma grana e não sabe como antecipar um fundo de garantia que está ali parado, você pode ver com a equipe da Ágil a melhor maneira possível. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, o link da empresa para vocês entrarem ali no WhatsApp e poderem fazer todas as perguntas. Procure agora Ágil. Então eu coloco aqui para vocês agora a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês poderem ver como está a competição neste momento, que nós teremos vários jogos, começando hoje às 19h30 com Grêmio e Bahia. Mas antes, vou colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês. Botafogo, líder do campeonato com 59 pontos em 30 jogos. Ainda faltam 8 rodadas para o Botafogo e a nossa pontuação máxima. Vamos sempre pegar esse quesito de pontuação máxima, já que este é um ponto que agora a gente tem que analisar e muito no Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode chegar ainda a 83 pontos. Na segunda posição, com um jogo a mais, o Palmeiras com 56 pontos, podendo chegar ainda a equipe de São Paulo a 77 pontos nos próximos 7 jogos. Então o Palmeiras ainda tem 21 pontos em disputa, enquanto o Botafogo tem ainda 24 pontos em disputa, já que a gente tem aquele jogo a menos contra a equipe do Fortaleza. Na terceira posição, Red Bull Bragantino, que também tem 30 jogos e pode chegar a 79 pontos no Campeonato Brasileiro. Tem 55 pontos, 30 jogos, 8 pelejas em disputa ainda para a equipe de Bragança Paulista. E fechando o G4, a equipe do Grêmio, com 53 pontos, podendo chegar ainda a 74, faltando 7 jogos para a equipe do Renato Gaúcho. Na quinta posição, Atlético Mineiro com 52 pontos, podendo chegar ainda a 73 pontos, faltando 7 partidas para acabar o Campeonato Nacional. E na sexta posição, o Flamengo, fechando o G6 com 50 pontos, faltando ainda 8 jogos, já que tem uma partida a menos contra o Red Bull. Então nós teremos um confronto de Bragantino contra Flamengo, um jogo, por enquanto, do G6, o terceiro colocado contra o sexto. Essa partida acontecerá ali após a data FIFA. Isso quer dizer que, com a derrota do Botafogo para o Palmeiras na última quarta-feira, o campeonato colocou várias equipes ali dentro da casa dos 50 pontos. O Botafogo estacionou dentro da casa dos 50 pontos, não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro, vem de um empate e 2 derrotas, jogou 3 vezes consecutivamente dentro do estádio Newton Santos e fez apenas 1 ponto. Isso é preocupante, O Botafogo não ter conseguido pontuar dentro da sua casa. Nesse segundo turno, o Botafogo vem tendo um desempenho pavoroso dentro do estádio Newton Santos, conseguiu apenas uma vitória em cima da equipe do Bahia na primeira partida do retorno. Depois foram resultados muito ruins, O Botafogo chegou a empatar com Cuiabá, com Goiás, empata com o Atlético Paranaense e perde 3 vezes para Flamengo, Palmeiras e também a equipe do Cuiabá. O aproveitamento do Newton Santos não é bom do Botafogo e isso faz com que o campeonato volte a estar aberto. Mas por causa da gordura que nós temos, que algumas pessoas, já havia até gente criticando essa gordura aqui no canal em uma live pós-jogo, graças à gordura que nós fizemos no primeiro turno. O Botafogo com uma campanha pífia de apenas 12 pontos no retorno do Campeonato Nacional. Graças a isso nós somos ainda líderes do Campeonato Brasileiro e dependemos apenas de nossas próprias forças nessas últimas 8 partidas do Campeonato Brasileiro. Na 7ª posição, Atlético Paranaense, na 8ª Fluminense, na 9ª Fortaleza, na 10ª Cuiabá, o São Paulo, na 11ª Cuiabá, na 12ª Corinthians, na 13ª o Internacional, na 14ª o Bahia, na 15ª o Santos, na 16ª a equipe do Cruzeiro, na 17ª Vasco, na 18ª o Goiás, na 19ª o Coritiba e na 20ª posição o América Mineiro.
Possivelmente Coritiba e América já caíram para a segunda divisão e nós hoje, eu acho que até o Goiás também já caiu. Nós hoje temos ali Vasco, Cruzeiro, Santos e Bahia. E coloca ali o Internacional talvez brigando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que de Bahia, Santos, Cruzeiro e Vasco, um destes times cairá para a Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. Eu acredito que o Internacional não caia, precisa de 6 pontos para permanecer na Série A do Campeonato Nacional. Pensando no Botafogo e numa reta final de Campeonato Brasileiro, nós devemos torcer para que o Cruzeiro arranque nessa final, para que o Santos arranque nessa final do Campeonato Brasileiro, para que o Coritiba realmente já esteja rebaixado matematicamente daqui a 2 ou 3 rodadas, ou praticamente rebaixado, para que o Internacional entre de férias logo, chegue logo a 45 pontos e não tenha mais nenhum tipo de objetivo no Campeonato Brasileiro, porque neste ano nós teremos realmente um G6. Se o Fluminense vencer hoje a Copa Libertadores, deve largar o Campeonato Brasileiro, deve ficar ali na fase intermediária do Campeonato Nacional, a mesma coisa do São Paulo. Então nesse ano nós teremos realmente um G6 dando vagas para a Copa Libertadores da América. Então pensando no Botafogo e que o Fortaleza também despenque de rendimento nessas próximas partidas e também passe a não pensar tanto em uma possibilidade de Libertadores, jogue o Campeonato Brasileiro agora na sua reta final, visando apenas a classificação para a Copa Sul-Americana. Então, esta é a classificação do Campeonato Nacional. O Botafogo depende apenas dele, mas nessa rodada a gente tem que ali contar com alguns resultados negativos dos nossos rivais mais próximos, até mesmo para a gente ter uma maior calma no Campeonato Nacional. Vamos ver aqui o que temos adiante no Campeonato Brasileiro, quais serão os jogos desta rodada. Mas antes eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TEV é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Então vamos agora mostrar a rodada do Campeonato Brasileiro. Você está podendo ver aqui a 32ª rodada do Campeonato Nacional com os seguintes jogos. Hoje serão 3 partidas e 3 jogos de times que estão dentro do G6 do Campeonato Nacional, né? Nós teremos Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio. Jogo que o Grêmio pode vencer e ficar a 3 pontos do Botafogo. O Botafogo é o responsável por isso, né? Não tem outro responsável, somente o Botafogo, e deixou todo mundo chegar de novo, né? Depois de ter aberto uma vantagem dentro desse próprio turno, com aquelas 2 vitórias consecutivas, ter tirado Palmeiras e Grêmio da jogada, a partir do momento que o Botafogo não ganha seus jogos, deixa todo mundo tendo esperanças de título brasileiro. E o Grêmio hoje joga contra o Bahia, lá na Arena do Grêmio, respirando em busca de mais uma vitória, pensando até mesmo no título brasileiro. O Botafogo hoje tem que se preocupar até mesmo em pontuar. Claro, o título brasileiro é o nosso principal foco, mas é vencer 2 partidas urgentemente para a gente classificar para a Copa Libertadores da América. Que até agora esse ponto passa a ser um pouco mais perigoso por causa das aproximações de outras equipes. O Botafogo hoje tem 10 pontos de diferença para o 7º colocado, faltando poucas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. A gente tem que pensar em G4 primeiramente, né? Infelizmente, o que o Botafogo fez nesse segundo turno, a péssima campanha que a gente está tendo, coloca hoje a gente tendo que pensar já em pontuar logo para chegarmos à Copa Libertadores. Então esse jogo aqui, claro, uma vitória do Bahia seria maravilhosa. No Parque do Sabiá, esse jogo o América Mineiro já está pensando em outras coisas, né? Pensando em renda, né? Porque levou para o Parque do Sabiá o jogo contra o Atlético Mineiro. Com certeza a torcida do Galo será maior e o Galo é favorito. E até o Botafogo colocou o Galo de novo no jogo, né? O Galo hoje tem 52 pontos, se vencer chega a 55. O Galo que tem uma campanha muito boa no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, esse jogo aqui acho que é o principal pra gente na rodada. Palmeiras e Atlético Paranaense. A equipe do Palmeiras, se vencer o Atlético Paranaense, empata com o Botafogo em pontos dentro dessa rodada, claro, com 2 jogos a mais, porque o Botafogo só jogará na segunda-feira, mas é importante o Atlético Paranaense, que pensa no G6 do Campeonato Brasileiro, conseguir tirar pontos da equipe do Palmeiras. E talvez isso possa acontecer, porque o jogo não será no Allianz Parque, e sim na Arena Barueri. Amanhã, às 16 horas, dia de secar, a equipe do Red Bull que enfrentará o Corinthians, que ainda tem ali complicações, pensando em rebaixamento, tem que vencer lá na Bia Bichedi, a equipe de Bragança Paulista. Então o resultado aqui pode ser, até mesmo um empate não seria de todo ruim. No Mineirão, e sempre pensando naquilo que eu falei inicialmente aqui no canal, né? Sobre as pontuações máximas que eu falei aqui na abertura, né? Se o Bragantino, por exemplo, empatar amanhã com o Corinthians, a pontuação máxima da equipe de Bragança passará a ser de 77 pontos. Se o Palmeiras, por exemplo, empatar
com o time do Atlético Paranaense, a pontuação máxima do Palmeiras passará a ser de 75 pontos. Se o Grêmio não vencer o Bahia, a pontuação máxima do Grêmio passará de ser 72 pontos, do Galo de 71. Então isso é bom para o Botafogo, porque o nosso objetivo maior para ser campeão passa a ser de menos pontos, né? Quando essas equipes elas perdem pontuações nesta reta final. Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza ali, se vencer, ainda pode sonhar com uma vaga dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Então talvez aquele jogo final da equipe do Fortaleza em busca de uma vaga, pensando numa Copa Libertadores América, o Flamengo ali podendo sair se a equipe do Atlético Paranaense vencer ou empatar, né? Se o Atlético Paranaense tem que vencer a equipe do Palmeiras para entrar dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Tem Coritiba e Goiás, jogo de dois desesperados. O Coritiba jogando as suas últimas esperanças. Se não vencer o Goiás, está fora. E na segunda-feira, 2 jogos. Vasco, dentro do Z4. Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Aconteça o que acontecer nos outros 2 jogos que acontecerão tanto no sábado quanto no domingo. E Vila Belmiro, teremos Santos e Cuiabá. E no dia 22, né, após a data FIFA, Fluminense e São Paulo. O jogo não acontecerá hoje devido à final da Copa Libertadores da América. Se o Botafogo vencer o Vasco da Gama, a vantagem continuará como está. O Botafogo vai ficar mais uma rodada, menos uma rodada. A gente ganha 2 rodadas, no caso essa, e passa. E a próxima, porque a gente não vai ser ultrapassados. E lembrando que na próxima rodada, por exemplo, tem Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Então, o Botafogo tem que ganhar do Vasco. O Botafogo tem que conseguir ganhar do Vasco da Gama. O Campeonato Brasileiro, claro, não acabará a segunda com o jogo contra o Vasco. Faltam muitas rodadas. Foi o que eu falei anteriormente. Aconteça o que acontecer, o Botafogo continuará sendo o líder do Campeonato Brasileiro. Mas é importante demais voltarmos a vencer, para a confiança de nós torcedores ela ser retomada, para a gente começar a afastar as outras equipes também. E claro, precisamos de 2 vitórias para nos garantirmos, pelo menos 2 vitórias, 3 vitórias, para nos garantirmos primeiro no G4 do Campeonato Brasileiro. Porque infelizmente, repito o que eu falei agora há pouco, a campanha do Botafogo é tão ruim no segundo turno, tão abaixo do que a gente esperava. O Botafogo fez 11 jogos no retorno, 33 pontos em disputa. Se o Botafogo tivesse feito 50% de aproveitamento, que era uma campanha mediana que a gente falava, o Botafogo teria 4 pontos a mais no Campeonato Brasileiro, tendo uma campanha mediana. Teríamos hoje 63 pontos. Estaríamos com uma liderança bastante sólida. Mas nem isso nós conseguimos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O ponto é aquele. É o que eu falei, se não me engano, ontem no Giro de Notícias ou no Noite Alvinegra de anteontem. Esquecer o que ficou para trás e pensar nesse campeonato de tiro curto agora de 8 rodadas. Somos líderes, faltando 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, pra gente, tem uma rodada a menos do que para as outras equipes. A gente tem que continuar com essa vantagem até o final. Secar os adversários hoje, que é o importante, torcer contra o Grêmio, contra o Atlético, contra Palmeiras, amanhã torcer contra o Red Bull Bragantino, torcer contra o Flamengo também, ou um empate ali, Flamengo e Atlético e Fortaleza seria bom, porque mataria o Fortaleza também de qualquer possibilidade de Libertadores, e pensando no confronto contra eles lá na frente. Então é isso, meus amigos. É agora continuar secando e que o Botafogo volte a fazer a sua parte. Porque, por hora, adiantou secar. Porque se não fossem as equipes até lá atrás tendo desempenhos patéticos, o Botafogo já teria perdido a liderança do Campeonato Brasileiro pela campanha medíocre que nós estamos fazendo no segundo turno do campeonato. Mas agora é focar nessas últimas 8 partidas pra gente. Faltam 7 rodadas para o restante, para boa parte das equipes, e faltam 8 partidas para o Botafogo. Tamo juntos? Vamos lá, gente. Que Papai do Céu nos abençoe nessa rodada e que o Botafogo faça sua parte contra o Vasco na segunda-feira. Valeu, fui. Beijo. Tamo junto sempre. Fogo.